Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Thaís Celentano, você está acompanhando mais uma edição do AVNews especial CIAVES. E neste bate-papo de agora vamos conversar sobre inovação tecnológica. Está presente aqui no CIAVES um stand com duas startups que estão dando o que falar. Vamos falar com eles que estão à frente da Cibit e da Trinovat. Está aqui comigo o Leonardo Vega, que é da área de inovação tecnológica da Cibit e da Trinovat. Está também Ademir da Silva, que é diretor da Trinovat, e Gustavo Sinoviec dos Anjos, que é CEO da Cibit. E a gente vai mergulhar junto com eles nessa história de uma tecnologia robusta e que propõe soluções muito impressionantes. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio com a gente para contextualizar sobre essas duas startups que estão movimentando o cenário aqui do CIAVES. Sejam bem-vindos. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite. Uma satisfação muito grande estar no estúdio de vocês aqui ao vivo, aqui, né, junto Bom com todo demais, mundo, né? Vivendo aqui o salão, o CIAVES, que esse ano está super especial por conta do retorno, né? Veio maior, veio grande, né? Veio atendendo as expectativas, e a gente está muito feliz de poder estar expondo, né, o nosso trabalho, as nossas inovações, a nossa tecnologia para o nosso agronegócio. Uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado. Bom demais. Boa tarde, viu, meninos? Sejam bem-vindos. Eu vou mergulhar com vocês já. Eu vou pedir só para o Leonardo fazer para a gente uma introdução dessa junção das duas startups aqui no mesmo espaço, compartilhando aí do que pode oferecer enquanto inovação tecnológica. Perfeito, Thaís. Quando a gente está falando assim de Granja 4.0, Indústria 4.0, a gente não está falando de um tipo de inovação ou de um tipo de tecnologia. A gente está falando de diversas tecnologias que buscam resolver problemas, né? A tecnologia ela vem para solucionar problemas e facilitar a nossa vida, né? Otimizar os processos, maximizar os lucros. Então, quando a gente está falando, de novo, de tecnologia 4.0, a gente está falando de camadas diferentes de tecnologia, cada uma com a sua especialidade. E o que a gente está fazendo na feira é trazendo duas startups que se complementam e que têm tecnologias complementares, onde a primeira, vamos dizer assim, por camada, né, de atuação, é a Trinovat. Ela busca sensoriar todo o ambiente de produção da granja, certo, de aves, né, sensoriar a questão dos animais, né, e gerar uma série de informações a partir dali. Tá. A outra a outra startup, que é a Cibit, ela tem plataformas de gestão, né, que permite o controle da rotina, a gestão da rotina, gestões macro, rastreabilidade, né, questões fiscais, questões administrativas, de melhores práticas. Ou seja, cada uma na sua camada se complementam e conseguem entregar aquilo que a gente chama hoje de Granja 4.0. Perfeito, perfeito. Ou seja, fica claro pra gente que o trabalho de uma complemento da outra e que juntos o resultado final é para lá de satisfatório. Exatamente. Né? Ou seja, exatamente. Vocês estão entregando uma solução completa para o produtor. Exatamente. O interessante dessa história é o seguinte: a natureza de cada startup é diferente. Os produtos foram desenvolvidos de forma separada, mas eles foram desenvolvidos e planejados do ponto de vista da arquitetura tecnológica de forma a ser integrada. Porque uma depende da outra e uma alimenta a outra. E elas se retroalimentam, e todas as informações, elas têm ali um nível de cruzamento para predizer o futuro. Quando eu começo a fazer e a minerar dados, a monitorar ambientes e animais... Eu começo a ter dados que vão me orientar, então, para aquilo que vai acontecer a médio e longo prazo. Para aquilo que vai acontecer. E aí, mais do que isso, se até então, né, o modelo de produção era olhar e entender a partir de um diagnóstico o que tinha de errado, a ação sempre vinha depois da causa. Ou seja, é quase que uma medicina forense. Você espera acontecer para entender o que aconteceu, para depois resolver. Aí você vai resolver o paliativo, porque já passou, ou um preventivo com base no histórico. Esse tipo de tecnologia, com base na quantidade de dados e na variabilidade de dados que se permite obter, a gente já consegue entender se o animal vai ter um problema respiratório ou não. Né? A gente consegue entender em quanto tempo o estoque de ração vai suportar aquele consumo diário. Né? A gente consegue entender com qual dia de abate eu vou chegar a ter o peso ideal que o frigorífico está esperando que aquele lote tenha. Então eu consigo predizer situações, inclusive trabalhar na solução de problemas que nem ocorreram ainda.
nós estamos falando do futuro que é agora. Do presente. Do presente, né? Que era a história do futuro, ou seja, a gente já esquece essa história do futuro porque nós já estamos vivenciando isso. Agora, eu quero entender mais, então, a gente começa com qual das startups? Eu acho que a gente pode começar pela Trinovate, que assim, pela lógica é onde as coisas começam inicialmente, né? Então vamos lá, Ademir, eu quero entender tudo da Trinovate, porque agora eu vou fazer essa analogia de novo, né? A gente está falando de um futuro que já chegou, que resolve o problema e que antecipa o futuro do que vai acontecer. Vamos lá, a Trinovate, ela nasce de uma necessidade que nós encontramos na avicultura. Embora sejamos um país dentre os maiores produtores de aves, a gente precisa continuar crescendo, né, para atender a demanda, e para isso a gente precisa, primeiramente, que as pessoas queiram continuar no campo e na atividade da avicultura, né? Para isso, a gente precisa começar a implantar novas tecnologias que facilitem a vida do avicultor e que principalmente garantam rentabilidade para o negócio, né? Então, nesse contexto, a Trinovate buscou primeiro trabalhar com todo o sensoriamento dentro do aviário, desde temperatura de cama, CO2, todas essas informações, temperatura de ambiente, temperatura de água de bebida, e finalmente chegamos na balança, né? Então hoje a Trinovate tem uma solução que permite você acompanhar o desempenho da ave desde o primeiro dia que chega na granja até a predição com 7 dias de antecedência para o peso de abate lá na indústria. Isso naturalmente é revolucionário, porque permite, além de você conseguir monitorar e gerir o desempenho dessa ave a ponto de que você consiga entregar para o abatedouro dentro do peso que se espera, dado pela genética, né, e por consequência ter rentabilidade para o avicultor, também conseguir um rendimento ótimo dentro da indústria, porque vai conseguir programar os abates dentro de uma faixa de peso para a qual os equipamentos lá estão. Né? Adequados, exatamente. A gente está falando de uma transformação aí de cenário, porque se a gente voltar no tempo aí, as pessoas captavam esses dados no caderninho, na caneta, e depois tinha que ficar fazendo esse cruzamento de informações para tentar chegar num equilíbrio. Vocês estão entregando isso pronto, produtor? Isso pronto e na palma da mão, independente da posição onde o avicultor esteja, né? Basta ter uma conexão aí, uma rede para o seu celular, que todas essas informações estarão à disposição para uma tomada de decisão proativa e não mais reativa, né? Então a gente consegue definitivamente conseguir controlar o resultado que a gente vai ter no nosso lote. E obviamente que isso gera atratividade, né, para o negócio, para a avicultura, né? E eu diria que retenção no campo também, porque os jovens filhos de avicultores, eles continuarão no campo se realmente tiver resultado e se eles tiverem a tecnologia a seu favor, porque hoje estamos dentro de uma nova geração totalmente tecnológica. A galera já nasce com o celular na mão, né, hoje, não tem jeito. Então tem que continuar com o celular na mão para dar conta de dar sequência no negócio familiar. E aí, depois de todos esses dados captados, depois de toda essa leitura, eu estou falando até de forma leiga, né? Essa leitura, esse mapeamento geral, entra a CIBIT. Olá, Thaís. Exatamente. É isso. Vamos falar da CIBIT. Vamos lá, Gustavo. Thaís, a CIBIT, ela é uma empresa que nasce com a ideia de entender, acima de tudo, a necessidade do nosso cliente e de oferecer soluções com bases tecnológicas. E quando a gente fala obviamente, de bases tecnológicas, a gente está falando fundamentalmente de softwares. Tá. A gente hoje tem a preocupação de, primeiramente, entender as necessidades e oferecer um software que permita à indústria ou ao produtor gerir todo o seu negócio, desde o recebimento de um insumo ou uma matéria-prima, a produção daquela ração, os controles de estoque, controles de indicadores zootécnicos e produtivos, até a expedição do produto ao ponto de venda. Então, fundamentalmente, a nossa ideia aqui, e a gente costuma brincar, né, de que a gente trabalha com
como se fosse um Lego, né? Ou seja, a gente destaca aqueles módulos de acordo com a necessidade do nosso cliente. Então, fundamentalmente é isso que a gente se preocupa em entregar. E eu percebo aí um outro ganho para esse produtor, para essa indústria. A gente tem uma otimização da mão de obra, porque se eu tenho os dados que já me antecipam algumas informações, já me dão alguns caminhos, eu não tenho a necessidade de profissionais, porque eu ouvi muitas pessoas, muitas empresas se queixando da mão de obra qualificada, né, da especialização dessas pessoas. E aí eu tenho uma reversão desse quadro, porque eu otimizo o meu processo. Perfeito. Seria isso também, né? Perfeito, perfeito. A gente participou agora do CIAVS Talks com uma palestra que o Gustavo nos brindou, e o Gustavo trouxe um dado interessante. As empresas que implementaram as plataformas da Cibit, né, eventualmente já integradas com a Trinovat, elas obtiveram uma redução no tempo de gestão de 70%. Ou seja, eu otimizei 70% do meu tempo. Isso significa dizer o seguinte, quer dizer, eu passo a direcionar o tempo, que é um recurso escasso e caro, para onde de fato eu preciso, né? E aquelas áreas da minha gestão que já estão mais consolidadas, elas estão mais consolidadas, a ferramenta dá conta de mantê-las assim. Perfeito. Então é muito isso, né? Além, obviamente, das questões relacionadas à redução de perdas, que chega aí a casa de 30%, né, Gustavo? Isso aí. Né? Otimização de processo, tudo isso, de novo, naquela pegada de fazer mais com menos, reduzindo aí o consumo dos recursos, seja o recurso tempo, seja o recurso natural, água, seja a pegada de carbono, né, para produzir mais. Então, também esse é um gatilho interessante que essas tecnologias todas têm nos trazido. E eu percebo também mais um ganho nessa história toda, né? Quando eu tenho todos esses dados, quando eu tenho essa otimização de tempo, quando eu tenho uma previsibilidade do que pode acontecer, a chance de eu cometer erros cai para quase nada. Sem dúvida. Principalmente quando a gente olha, por exemplo, para as plataformas da Cibit que dispõem de calendários inteligentes que permitem que você provisione tarefas relevantes para o negócio e com isso você evite que algo não seja feito, né? Isso é extremamente isso é crucial, né, para o negócio. Para a saúde do negócio como um todo, né? Exatamente, exatamente. Existe um outro ponto que eu acho que é bem legal comentar. A gente conta hoje com um módulo específico de benchmark que permite que você não somente compare lotes ou, por exemplo, genéticas ou formulações, mas também que você cruze informações de modo a buscar entender os motivos pelos quais a sua curva deixou de ser ascendente e passa a cair em termos de produtividade, em termos de peso, em termos de produção de ovos, etc, etc. Então, muito mais facilmente você consegue fazer uma leitura daquilo que está acontecendo. Então, é quase que um plano de voo. Plano de voo, exatamente. Plano de voo. Né? Perfeito. É quase que um plano com o radar ligado para desviar dos obstáculos, né? Pois é, então a gente traz aqui para o produtor, para a indústria, um sinal de, olha, preste atenção, você está tão profissionalizado quanto você pensa, é possível se profissionalizar mais, é possível ter esse plano de voo com muito mais segurança, né? Isso aí, isso aí. Você comentou de evitar erros, né? Vou trazer exemplos específicos de cada uma das startups. A Trinovat, por exemplo, como ela está sensoriando toda a situação do ambiente ali, momento a momento, já existem algoritmos de predição sanitária que me dizem o seguinte: olha, produtor, se você continuar com esse nível de CO2, né, nesse percentual de partículas por milhão e durante tantas horas de exposição a essa situação, o seu lote vai ter 20% de aerossaculite lá no frigorífico. Isso significa condenação, lixo, se perdeu 20% do lote, né? Ou seja, a plataforma já está sinalizando para o produtor que ele precisa subir a cortina, ligar o exaustor, melhorar a qualidade do ar dele, porque senão ele vai ter um prejuízo lá no sistema de inspeção que vai identificar uma doença respiratória, que é o exemplo aqui, né? E vai acabar havendo essa perda, esse prejuízo para o lote. Então, é o sistema sinalizando para o produtor onde é que ele tem que ir. Um outro exemplo interessante, também baseado em inteligência artificial,
Se o produtor, né, ou alguém da agroindústria está lançando uma atividade que todo dia ele lança na plataforma da Cibit, Tá. né, mas dessa vez ele lançou um número muito discrepante da rotina. A plataforma pergunta para ele se realmente esse dado... aquele dado está correto. Se aquele dado está correto, porque ela já entende que possa haver uma inconsistência. Havendo um retorno positivo, ele vai dizer assim, é esse dado mesmo, a plataforma submete a uma autorização de um superior. Por quê? Porque a gestão fina, refinada da cadeia, ela é tão importante na medida em que ela poupa muito dinheiro, né, na medida em que qualquer coisinha na cadeia de commodity que é muito volume, pode ser muito recurso indo pelo ralo, né, ela tem essa preocupação de travar qualquer detalhezinho que possa estar fugindo da normalidade que o algoritmo baseado em inteligência artificial já entendeu e já está sinalizando por onde ir. Tanto para um quanto para outro. E aí a gente poderia falar e trazer N outros exemplos de cada uma das ferramentas. Né? Estou aqui só calculando como é que o produtor vai viver sem isso. Eu diria que ele não vai viver, eu acho que ele não vai sobreviver sem isso. Ele não vai né? sobreviver sem isso. É boa colocação. E na realidade, complementando um pouco o que o Léo falou, é a condição de machine learning, onde a cada novo lote, a cada novo número de dados que vão chegando, o software está aprendendo e gerando resultados ainda melhores com relação à predição de doenças, com relação às melhores condições para desempenho. E toda e qualquer informação que seja importante, é disparada uma mensagem para o celular do avicultor ou da indústria, para que ele possa tomar a decisão e tomar a ação, principalmente em um tempo que lhe permita reverter um quadro que não seja positivo. Perfeito. Bom, o melhor de tudo, né? O software ainda dá para ele um indicativo de qual é o caminho que ele deve seguir. Ou seja, só vai fazer errado se quiser mesmo, né? E seguir contra a indicação. A gente está sempre respondendo, no final do dia, 3 grandes perguntas, que podem ser desdobradas em perguntas mais estratégicas, micro. Né? A primeira é, está todo mundo trabalhando como deveria trabalhar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, os animais estão desempenhando zootecnicamente aquilo que eles deveriam desempenhar? E a terceira pergunta, o estado sanitário das aves de bem-estar animal está como deveria estar? Sempre que a gente, no final do dia, responde essas 3 perguntas de forma positiva, significa que as ferramentas auxiliaram de verdade o produtor e a agroindústria a fazer o papel dela. Perfeito, perfeito. Muito bom. E aí vocês vêm para o Ciaves com essa tecnologia robusta, com essa proposta de trabalho, de desenvolvimento muito mais profissionalizada para o produtor. E como é que foi a perspectiva, como é que foi a receptividade dessas tecnologias que vocês trouxeram? Bom, está sendo excelente, né? Toda inovação acaba chamando muita atenção. E a gente botou uma startup do lado da outra, quer dizer, a gente está fazendo a demonstração da balança, colocamos uns pintinhos ali, chama a atenção do público. Na outra a gente colocou um totem que o público consegue lá brincar, dar um zoom num gráfico, brincar um pouquinho ali com o stand relação... também é interativo. Ele é. E quer dizer, durante a excursão dos produtores, a gente recebeu muita visita ali, foi muito legal. Chama atenção, né? Tudo que é novo chama atenção, desperta essa curiosidade. E o Ademir falou uma coisa interessante, a sucessão familiar, ela é uma pegada super importante na sustentabilidade do negócio. E a gente está passando, nesse exato momento, por uma questão geracional. Né? Os mais antigos que já estão se aposentando, já estão um pouquinho mais cansados, querem curtir um pouco, já estão saindo de cena, querem descansar um pouquinho mais, estão deixando para os filhos e para os netos. Mas os netos, como você também falou, já nasceram com o celular na mão, já sabem o que é o YouTube, vão nos assistir aqui, né? já trabalham com ferramentas interativas. Se fosse pouco tempo atrás, ia chegar na idade dos jovens buscar uma profissão, eles iam querer ir para a cidade, porque é na cidade onde ele consegue ter acesso à tecnologia de ponta. E o que a gente está fazendo através de startups é levar a tecnologia de ponta para o campo, e aí a gente consegue fixar o jovem no campo, fixar na atividade tradicional da família, no negócio da família. Isso faz parte da sustentabilidade do negócio como um todo. Né? Perfeito, perfeito. E vocês tiveram essa mesma visão conversando aí com os produtores. A gente viu aqui no trânsito da feira, né?
pai, filho, neto, gerações transitando juntos, mas em busca de caminhos diferenciados. Foi essa percepção que vocês tiveram também? Sim, exatamente. Inclusive ontem aconteceu, a gente conseguiu vivenciar isso que a gente está falando. Foi a filha e a mãe, né, a mãe já com uma certa idade, e a mãe extremamente interessada em buscar tecnologias. Foi muito bacana de ver isso, buscando tecnologias, a filha ali extremamente motivada, junto com ela, tentando inclusive apoiá-la nesse movimento, nessa mudança. Nessa transição, exatamente, né? Nessa transição. Então, assim, é muito legal observar esse tipo de comportamento, e esse mesmo tipo de comportamento a gente tem visto no campo, né? Em visitas a produtores, onde está o pai, o filho, e inclusive até o avô, juntos, né, acompanhando todo esse processo de transição, que, óbvio, em alguns casos é mais difícil, em outros não. Alguns há uma resistência aqui, outra ali, mas não vai ter como fugir, né, gente? Não tem como fugir. Tá aí, tá na mão de quem quiser, né? Vocês estão entregando isso na mão de quem quiser. Né? Não deixa de ser uma responsabilidade nossa, né? Traduzirmos essa tecnologia para uma linguagem que seja perfeitamente aceitável, compreendida, né? Tanto para uma geração aí que já está passando, vamos dizer assim, o bastão, para uma geração que já compreende melhor isso, né? Então essa responsabilidade é nossa também. Mas muito felizes de ver primeiro o quanto há o interesse, né? E também de saber que aquilo que a gente está fazendo é uma contribuição para melhores resultados. Temos ciência de que toda e qualquer inovação ela precisa trazer viabilidade, precisa ter viabilidade, né? E essa viabilidade se dá através da melhoria da rentabilidade do negócio do avicultor. Né? Então, com esse foco, com essas diretrizes, eu tenho certeza que as coisas vão avançar e muito bem. Olha, eu tenho certeza que o bate-papo foi extremamente esclarecedor e inspirador para quem está do outro lado. Se alguém tinha alguma dúvida sobre como as questões tecnológicas chegariam ao campo, não precisa mais ter dúvida. Já chegou, já está lá, né? Já está lá operando. Isso aí. Já está lá operando. Com certeza. Querem deixar alguma mensagem para quem está acompanhando a gente, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui? Bom, eu quero agradecer a Avinews pela parceria, né? Vocês estão sempre ali fazendo a melhor cobertura, né? Inovando na forma de comunicar também. Um exemplo muito bom que a gente está presenciando é justamente esse estúdio aqui, né? Vocês sempre presentes. No meio do evento a gente está aqui. No meio do evento, reinventando a forma de comunicar, de colocar as pessoas em contato. Isso também é uma revolução 4.0, né? Pois é. Que ferramentas que a gente usa para acessar o produtor, para dar um treinamento, para levar uma informação do que está acontecendo hoje aqui, que eventualmente não pôde vir, né? Muito obrigado, Thaís, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande para a gente estar aqui com vocês. Bom demais. Querem deixar mais alguma mensagem? Não, o único recado final é: contem conosco, nós estamos aqui à disposição para aprender também com os avicultores e trazer o que de melhor tem para que cada vez mais a avicultura brasileira se destaque aí no mundo. Muito bom. Thaís, mais uma vez, muito obrigado. E acho que o recado que eu gosto muito de deixar é nos vejam como um grande facilitador, como um grande parceiro. Nós não estamos aqui tão e simplesmente para entregar uma solução fechada, e sim de entender fundamentalmente quais são as necessidades de cada produtor, de cada cliente, para que a gente consiga oferecer uma solução que atenda efetivamente a sua necessidade. Muito bom, olha, eu só tenho a agradecer também, esse bate-papo foi muito esclarecedor, inspirador. Cibit Trinovate levando tecnologia para o campo. Obrigada mesmo, viu, meninos? Eu vou ficando por aqui com mais esse Avinews especial do CIAVES. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!